Algumas pessoas se preocupam demais em como que eu vou fazer isso? Eu preciso fazer isso do zero, porque se eu não fizer do zero eu não sou bom o suficiente. Meu amigo, tem muita ferramenta pronta já no mercado que é justamente para fazer com que você não perca tempo. Um exemplo disso é o Animation Composer, que ele traz várias ferramentas e animações prontas, onde você só precisa clicar e arrastar. É o seu bom gosto que vai fazer com que fique com aparência profissional ou não, porque você pode ter todas as ferramentas necessárias para você trabalhar. Se você não tiver o tato, se você não tiver a visão de designer ali, o negócio não anda. Então você fica tranquilo. Os conceitos de animação você já aprendeu. Como que um elemento chega daqui, como que sai daqui, como que se prepara para ali. Tudo isso daí é basicamente estudo. Você vai melhorar, porém os conceitos são esses. O restante, para você deixar bonito, para você apresentar para o cliente, ganhar dinheiro, ganhar uma melhor posição salarial na empresa que você está trabalhando atualmente, falando, agora eu sei fazer isso daqui, vamos renegociar o salário e tudo mais. Tudo isso daí você pode agilizar com essas ferramentas que já oferecem estruturas prontas. Vamos conhecer. Se você ficou meio desesperado na aula passada aí sobre as animações e conceitos, que é muito difícil, é muito ponto, não sei o que lá, saiba que a gente pode automatizar isso utilizando o Animation Composer, que é um plugin para o After Effects, onde você pode automatizar algumas dessas animações. Lógico que você ainda vai ter que entender o conceito principal dos pontos, onde que inicia e onde termina. Porém, é uma interface mais fácil e tudo mais. Vamos deletar esses pontos de movimentação aqui, ó, para demonstrar um pouquinho do poder dessa ferramenta. Ele fica aqui, ó, Windows Animation Composer, quando você instala ele, tá? Você ainda não tem instalado, então a gente vai fazer aí uma demonstração básica e depois eu passo o link para você baixar gratuitamente essa ferramenta para você começar a utilizar. Então você abriu o Animation Composer, você tem aí já algumas guias para você ir explorando, tá? Então aqui a gente tem algumas transições que ele traz. Então se eu clicar aqui nesse conjunto de quadradinhos, ele aparece aqui, ó, eu vou ter acesso a todas, ó. Ele já traz uma série de movimentações de animação que eu posso utilizar aí para iniciar o meu projeto. Vamos jogar aqui para o lado. Vamos trabalhar com isso. Então, vamos puxar uma animação para o nosso vídeo de contador regressivo. Se eu puxar, por exemplo, essa entrada aqui, ó, que o elemento vem, apresenta e sai, ó, cliquei aqui. Eu posso dizer se vai ser uma animação apenas de in, entrada, ou de out, saída, ou vai ser para ambos. Então eu posso ter essa animação na entrada do elemento, na saída do elemento ou para ambos. Eu vou colocar aqui na entrada para a gente iniciar esse exemplo aqui. Então eu quero que ele venha de baixo, ou ele venha de lado, ele venha do outro lado ou de cima. Vou colocar aqui de cima na entrada e vou aplicar, ó. A gente está com o nosso elemento de vídeo selecionado aqui, tá? Ele vai enviar a animação exatamente para o item que você tiver selecionado aqui. Então vamos lá, cliquei aqui, selecionei os itens, aplicar. E olha só o que ele fez. Ele criou para mim uma tag de controle aqui, ó, para eu dizer qual que vai ser a entrada que eu quero. Então, se caso eu quiser a entrada aqui, ó, do efeito, ele vai respeitar isso, ó. Ele inicia o efeito vindo aqui e quando chegar aqui ele finaliza, ó. Porém, se eu quiser que ele finalize aqui, ele vai ter a transição mais rápida, ó. Fácil, né? Dá até uma graça, dá até um ânimo a mais, porque as possibilidades daí realmente são mais infinitas. Ele faz para você o controle automático daquela programação de pontos, ó. Ele criou um ponto aqui, porém ele criou um ponto dinâmico. Quando esses itens estão em vermelhos, significa que eles estão em um modo dinâmico de código, onde existem elementos ali que dizem que ele estará se comportando desse jeito. Então você não precisa se preocupar em fazer isso manualmente. Vamos dar um Ctrl Z aqui para retirar esse efeito. E vamos aplicar outro. Você pode experimentar aí todos que você quiser. Olha só que bacana isso daqui. Cliquei aqui. Vou escolher que tipo que eu quero. Quero esse daqui. Se vai ser na entrada do elemento aqui ou no final dele aqui.
Então apliquei. Aqui ele falou para mim, ó, que esse efeito ele depende de ser uma camada 3D. Isso daí eu vou passar ainda um pouquinho mais para frente. Mas vamos dizer aqui que eu quero converter a camada em 3D sim. Então apertei aqui, yes. Ele converteu a camada em 3D e criou mais duas aqui, ó. Então essa era a minha layer. Ele criou mais essas duas aqui, ó, para dar suporte para que a animação aconteça, ó. Então, olha só, eu já tenho a animação conforme eu selecionei lá. Fácil animar assim, né? O processo todo ele fica muito mais rápido quando você trabalha dessa forma. Então eu quero, vamos supor, retirar essa animação. Eu posso selecionar isso daqui e posso vir aqui, ó, e pedir para remover, ó, remover. Eu quero remover os que eu coloquei na entrada, eu quero remover todos, eu quero remover todos, ó. E pronto, removi. E estou pronto para utilizar algum outro, tá bom? Puxar do lado isso daqui de novo. E aqui eu posso fazer os meus experimentos. Então vamos lá. Vamos fazer ele entrar bem singelo aqui, ó. Vamos pegar um mais simples aqui. Vamos fazer ele entrar, esse vídeo entrar de lado. Pode ser desse lado, na entrada, apliquei e pronto. O vídeo ele vai entrar de lado. Vamos puxar esse daqui, ó, para ele durar mais. Legal, né? O texto, a gente pode também aplicar um efeito nele. Vamos puxar ele aqui para baixo. Aqui a gente tem uma série de efeitos para texto também. Então, se eu tiver uma camada de texto, eu posso aplicar esses efeitos, ó. Vou fazer ele entrar bagunçado assim, ó. Então, cliquei aqui, vou escolher o formato que eu quero que ele entre. Pode ser esse top left aqui, vai ser na entrada. E ok, vou aplicar. Apliquei. Olha só o que ele faz. Parece que ele bagunçou bastante aqui, né? Mas se você rolar aqui, ó, você vai ver que o ponto de entrada dele está aqui, ó. Então, ele está bagunçado porque eu estou no meio da animação. Se eu vier para cá, ó, olha só o que ele faz. Ele organiza. Então, eu marquei o ponto de entrada. Ele marcou, quer dizer, para mim, né? Ponto de entrada e o ponto final. E o que ele está fazendo aqui para fazer todo esse efeito, todo o que ele está fazendo sozinho? Ele criou uma série de configurações aqui, ó, automaticamente. Então eu não precisei me preocupar com isso, eu não vou perder tempo com isso. Então ele criou tudo isso no parâmetro texto aqui. Ó. Se eu fechar isso daqui, eu tenho acesso ainda ao transform, que é aqueles parâmetros que a gente estava aprendendo na aula anterior. Então, além disso, eu posso continuar trabalhando normalmente com o meu transform. Se eu clicar aqui, marcar um ponto de entrada, clicar aqui, marcar um ponto de saída e dizer que ele vai terminar aqui, ó, isso não interfere no meu efeito. Ó. Legal, né? Então, vamos trabalhar apenas com uma movimentação que é a que ele criou. Vamos deixar ele aqui. E aqui a gente já tem um efeito bacana. Vamos puxar essa animação para quando ele estiver chegando aqui, ele já formar esse texto. A gente pode fazer ele formar o texto mais rápido ou mais lento. Então vamos deixar ele formando bem rápido. Ó. Porém, se caso eu quero mais lento, só afastar aqui, que é a área de transição dele. Ó. Então a coisa fica muito mais interessante, muito mais rápido de se fazer, né? E isso graças aí ao Animation Composer, que é uma série de animações pré-definidas que você pode ter aí no seu projeto. Você pode trabalhar com caixa de texto longas e fazer um texto super chato ser apresentado de uma maneira bem dinâmica e de uma maneira interessante acima de tudo, né? Porque existem muitos efeitos para disfarçar a chatice das coisas que a gente vê em vídeo geralmente. A explicação de repente de um conceito tal, se você utiliza um efeito desse, ele fica muito mais interessante. Então, se eu quiser aplicar esse texto à camada de texto atual que está com esse efeito aqui, eu preciso primeiro selecionar a camada de texto
ir aqui na janela e pedir para remover, tá? Então eu vou remover aqui a transição de in. Ele retirou para mim. E agora ele está sem efeito novamente, ó. E aí eu posso ir lá e aplicar um novo efeito. Cliquei aqui, escolho qual que eu quero, pode ser esse daqui, e aplicar. E aqui eu tenho já ele trabalhando a animação automaticamente, ó. Se eu vir aqui no texto e adicionar novos caracteres, contagem regressiva do projeto número 1. Vamos arrastar ele aqui para cima. Aí perdeu a acentuação aqui. Do projeto do nosso curso. Vou dar uma quebra aqui para você entender que ele não depende do tamanho do texto nem nada do tipo. Ele faz a animação se adaptando conforme o tamanho de texto que você tiver. Então só aqui você já tem uma animação completa e profissional que você pode utilizar nos seus projetos. Legal, né? Você começa já a visualizar os benefícios de você trabalhar aí com Animation Composer, onde você tem aí uma série de outras animações que você pode implementar aí, além também de ter alguns efeitos disponíveis para você animar alguns elementos específicos. Quando você aplica um efeito, você tem alguns controles para determinar o comportamento de cada efeito. Ó, por exemplo, cliquei aqui, ele tem essas opções. Cliquei aqui, ele tem essas opções. Então, geralmente eu costumo trabalhar com o que vem mesmo, tá? Mas você pode aí se aprofundar, você pode de repente utilizar outros parâmetros, que é a forma que ele vai se comportar. Aqui a gente está vendo o vídeo entrando, ó, de uma maneira, né? Porém, se eu alterar esses padrões, ó, eu posso fazer o vídeo entrar também de uma outra maneira. Então isso vai depender da necessidade aí sua. Eu geralmente utilizo o padrão mesmo, tá? Mas você pode trabalhar com isso de modo avançado, tá? Aqui, para você não ficar perdido, essa parte, na verdade, ela confunde um pouco a galera que não está acostumada aí com After Effects. Se você clicar na setinha aqui, ó, você volta novamente para a tela de projetos, ó. Então aqui ele cria algumas abas para você poder navegar, tá? Como também você pode puxar isso daqui para outro canto da sua tela e tudo mais. Eu gosto de deixar aqui que fica mais prático para quando eu precisar alterar alguma informação aqui, tá? Como você pode dar um scroll, estando aqui, ó, dá um scroll, ele vai mudando para você a posição. Como pode também clicar aqui e pedir para deixar do lado do projeto. Tá? Então, não se desespere se caso essa tela sumir, tá? Ela só está aqui entre as abas, tá bom? Apenas para finalizar aí, o que o Animation Composer traz para você. Aqui a gente tem essa seção, ó, que é bastante interessante também, que traz para você alguns combos disponíveis de maneira gratuita que você pode utilizar no seu projeto. Então, aqui no Shape Transitions, eu tenho uma transição simples, ó, de tela, ó, de uma tela para outra. Como que usa isso daqui? Se eu clicar em cima dele, ó, eu vou escolher novamente, né, que tipo de transição que eu quero. Eu quero essa daqui e vou adicionar. Ó. Adicionei. Ele criou automaticamente para mim. Vou puxar para cá isso aqui para não confundir. Ele criou automaticamente para mim essa layer aqui na minha timeline. Então, dizendo que o início dela é aqui, ó. E aqui ele vai estar no meio da animação. E quando passar, ele vai terminar. Então essa é uma tela de transição que eu posso puxar para onde eu quiser que seja apresentada essa transição. Então chegou aqui, a animação aconteceu, eu quero uma transição para outra tela. Para complementar isso daqui, vamos puxar a foto do coelho feliz aqui, ó. Vamos puxar aqui para baixo, ó. E vamos posicionar ele aqui para o final, ó. Então aqui a gente vai ter uma transição de tela, onde aconteceu a animação, a transição veio
E quando chegar aqui, o coelho feliz vai aparecer. Ó. Vamos deixar ele na tela toda, só para a gente exemplificar. E aqui a gente tem uma transição completa, de uma tela para outra tela. Bem fácil, né? Se eu precisar deletar essa transição, seleciona, deleta e pronto. Está deletado aí a transição. Então, ele apresenta também para a gente algumas outras coisas bacanas aqui, por exemplo, a animação de background. Esse aqui é legal, ó. Vamos clicar aqui. Vamos pedir para ele ter uma animação de entrada e uma animação de saída, com a duração de 1 segundo. Então você configura conforme a sua necessidade aí, aplica, e ele vai criar para você. Ó. Ele criou novamente a layer com animação. Então a gente vem aqui e já vê a animação. Ó. E ele tem uma animação de entrada e animação de saída. Se caso a gente tivesse marcado só a animação de entrada, ele ia acabar aqui. Porém, a gente marcou a de saída também, então ele termina aqui. E eu posso pegar isso daí também para utilizar como uma transição. Ó. Se eu arrastar aqui, aqui inicia o nosso coelho feliz, né? Então, ó, eu tenho dessa tela, ocorreu a transição para outra tela. Só que ficou muito rápido, né? Vamos deixar mais no centro aqui, ó. Fica melhor, ó. Então você consegue já ir fazendo muita coisa com o que ele já traz para você. Outra coisa legal também é alguns ícones animados, que é aqui, ó, nessa seção. Ele não traz muita coisa, porque tem muito pacote pago, né? Porém, só para você ter uma ideia aí de como você pode expandir isso, né? Tem aqui, você pode adicionar um ícone, ele criou o ícone, ó. E já está disponível para você utilizar. Vamos diminuir um pouquinho aqui, juntar aqui, para ele durar mais. E olha só. Então ele já traz alguns aí para você utilizar. Alguns ícones que são estilo motion graphic mesmo, que eles se montam na tela, né? Vamos marcar aqui esse calendário, apenas a entrada dele, marcando 1 segundo aqui para ele acontecer. Ele marcou, ele criou aqui para mim. Olha só. Legal, né? Posso deixar ele mais demorado para entrar. E combinado com outros elementos já posso fazer aí algumas coisas bacanas. Ele é um pouco limitado sim, porém você pode baixar mais pacotes e implementar a ele, tá? Eu sinceramente a gente não vai utilizar muito esse pacote de ícones que veio com ele, mas é bom de repente para você saber aí que é possível, né? Temos também alguns outros complementos interessantes, por exemplo, aqui você consegue adicionar uma descrição de rodapé, alguma coisa mais pontual, de repente, para você informar alguma sessão nova que está começando e tudo mais. Olha só, vou colocar a entrada aqui, ó. É o que ele criou para mim. Legal, né? Para editar esse texto, eu posso clicar 2 vezes em cima desse elemento aqui, que é o elemento dele. Cliquei 2 vezes, ele me abre uma tela, uma nova tela, apenas com o conteúdo daquela composição. Então eu posso vir aqui, ó, e ver que ele tem todos os elementos que fazem com que a animação aconteça, que é o texto, uma máscara e tudo mais. Então se eu clicar 2 vezes aqui, eu posso substituir o texto. Fábio Duarte. E aqui também, cliquei 2 vezes na caixinha de texto. A gente vê que é uma caixa de texto por causa do ícone de texto aqui, né?
Então eu posso clicar 2 vezes aqui e colocar eu mesmo, Fábio Duarte. Então ao animar isso, ele vai trazer aí a sua alteração. Como que faz para voltar agora? Porque eu entrei dentro disso daqui, não preciso voltar agora. Como é que eu faço? Olha só, ele criou mais uma abinha aqui para mim. O meu projeto, ele está aqui, ó. Então posso só clicar aqui e navegar entre as telas. Como ele criou isso daqui, eu já alterei o que eu precisava alterar, eu só preciso fechar isso daqui, para mim tá bom. Fechei e pronto, continua aqui. Caso eu precisar alterar de novo, ó, clico aqui em cima e ele vai criar novamente a abinha aqui. Então fechei, fiz a alteração que eu precisava, ó, e ele já está disponível aqui para mim. A mesma coisa, em todos os elementos que você adicionar no After Effects, você vai ter o mesmo privilégio de poder alterar a posição dele e tudo mais. Ó. Se eu aumentar isso daqui e ir na parte de transformação, ó, eu tenho os mesmos parâmetros que eu tive lá para fazer uma nova animação. Entendeu? Então eu posso novamente, só reforçando, que eu gosto de reforçar isso que é importante você saber, criei um ponto de início aqui, um ponto final aqui. Eu posso escolher o início, começar lá embaixo. Tá? Então, só reforçando. Isso é importante. Sei que eu matei a animação aqui agora, né? Vou fazer ele aparecer mais rápido. Isso. O conceito, então, de uso do Animation Composer, ele é em torno disso. Você selecionar a animação que você quer aqui e você ir aplicando ela, tá? Navegue então dentro das opções que ele oferece. Clica aqui, vai clicando, adicionando, remove o efeito, adiciona outro e vai experimentando, porque a gente vai utilizar muito esses pacotes de animação aí nas próximas aulas, tá bom?